Olá, o Jornal Panorama começa agora e hoje você vê em destaque. Moradores que sofrem com a poluição do ar na região metropolitana participam de reunião da CPI do Pó Preto. Comissão parlamentar questiona ex-secretário sobre pagamentos sem empenho na área da saúde. Enfermeiros recebem homenagem do Legislativo Estadual e pedem apoio para a regulamentação de direitos. CPI do Pó Preto abre espaço para a população da Grande Vitória afetada pela poluição atmosférica. Um dos principais temas debatidos na reunião da CPI do Pó Preto foi o termo de compromisso ambiental assinado em 2007 entre o Ministério Público e a Vale. O debate contou com a participação do representante de associações de moradores da Grande Vitória, Paulo Esteves, e do promotor de justiça, Marcelo Lemos. O promotor coordena os trabalhos referentes a meio ambiente e urbanismo da Grande Vitória e citou a atuação do Ministério Público na área. Nós temos uma legislação ainda um pouco antiga, da década passada, que trata a questão das partículas sedimentadas, onde os níveis eles deixam a desejar, eles não são níveis que obedecem à Organização Mundial da Saúde. Por isso que a gente fica, às vezes, com dificuldade de trabalhar, porque quando a gente exige, as empresas geralmente estão dentro desses níveis. O representante de associações de moradores da Ilha do Frade, Ilha do Boi e Praia da Costa contou como as empresas consideradas as maiores poluidoras da Grande Vitória debatem o tema. De um modo geral, o primeiro momento todas recusaram conversar, fazer qualquer coisa, alegando que elas obedeciam à legislação. Só que não havia legislação, né? Ou seja, elas estão certas? Estão, mas não tinha legislação, né? Até que a gente aprendeu com o Ministério Público que não precisamos de ter legislação específica, porque a Constituição brasileira garante o meio ambiente, a qualidade de vida para todos nós, saúde e tudo mais. Retomar o diálogo e poder chegar a um consenso, para nós isso tem um valor inestimável, mesmo que até hoje os resultados não tenham sido aqueles que a gente esperava, mas vamos ver daqui para frente o que a gente consegue. A previsão do colegiado é que os trabalhos sejam finalizados em julho. Iremos compilar todos os autos do processo que chegou, da documentação que chegaram. O promotor entregou uma mídia onde tem todos os atos praticados pelo Ministério Público e nós vamos verificar o que foi realizado e o que nós podemos completar para concluir a CPI com êxito. Talvez seja uma grande contribuição que a CPI possa dar à sociedade, da gente estar convencendo os órgãos públicos, o governo do Estado, a fazer um investimento maior no IEMA e no CEAMA, onde você tem a fiscalização, que a gente chama de poder de polícia. Então, você tendo uma legislação mais rígida e uma fiscalização mais eficiente, ajuda muito o trabalho do Ministério Público e da própria sociedade na fiscalização e na observação dessas questões. Ex-secretário da Saúde esclarece realização de pagamentos pelo Estado sem previsão anterior. Em depoimento à CPI, que investiga a realização de despesas públicas sem a existência de empenho durante o segundo semestre de 2014, o ex-secretário de Saúde do governo anterior apresentou números referentes à inconstância nos repasses de recursos federais para responder aos questionamentos dos parlamentares. Nós dependemos de que os repasses do Ministério da Saúde sejam integrais e regulares, e nem sempre eles são integrais do jeito que a gente espera, e regulares no seu repasse, como aconteceu, como eu demonstrei no final do ano, novembro, dezembro, houve um atraso, tanto é que o dinheiro chegou em janeiro, que foram 60 milhões de reais. A judicialização da saúde, que é o cumprimento de ordem judicial para a prestação de um determinado bem ou serviço ao cidadão, foi outro argumento usado por Tadeu Marino para justificar a realização de despesas sem garantia de crédito para liquidação. Os recursos de judicialização nós pagamos com recursos estaduais. Então nós tivemos de, durante o ano, pegar a fonte estadual que estava reservada e planejada, seja para complementar o hospital filantrópico ou para fazer pagamento dos contratos contínuos que nós já tínhamos, e tivemos de cumprir, porque são decisões judiciais. O relator da CPI comentou as declarações do ex-secretário de Estado da Saúde. O que foi falado foi que houveram despesas, mas não ficou claro com que fonte de receita, e para isso a gente pediu os documentos para apurar as fontes de receita com as quais foram feitos os pagamentos, porventura sem empenho. Aprovada em segundo turno a mudança constitucional que proíbe promoção pessoal dos governantes. Quem tem os detalhes sobre a última sessão ordinária da semana é a repórter Gabriela Zorzal.
5 matérias foram aprovadas durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Destaque para a PEC, proposta de emenda constitucional de autoria do governo, que proíbe o uso de logomarcas, slogans ou símbolos que identifiquem a gestão pública. A PEC já foi aprovada em 2 turnos de votação, conforme prevê o regimento interno da Casa. A impessoalidade na administração pública, ela já é constitucional. Mas o projeto do governador Paulo Artung, a PEC 01 de 2015, vem reforçar esse desejo de todos os cidadãos capixabas de que os administradores municipais e os administradores do Estado não usem suas marcas pessoais em qualquer bens públicos. Isso é importante, porque o bem público ele não é do administrador que está no momento exercendo um cargo, e sim é do Estado, ou seja, é dos cidadãos do Estado. Então vem em boa hora, dando uma diretriz a todos os próximos administradores. Também foram aprovados projetos de autoria parlamentar. Entre eles está a iniciativa do deputado Euclério Sampaio, que proíbe pessoas de fumarem em terminais rodoviários do Espírito Santo. Outro destaque da sessão ordinária desta quarta-feira foi a criação de uma nova comissão especial, a 8ª deste tipo na Assembleia. Esta comissão foi um pedido do deputado Nunes e terá o objetivo de analisar e propor políticas públicas sobre os impactos da crise hídrica no trabalho rural. A comissão será formada por 3 parlamentares. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. E a preocupação com o uso responsável da água também é a questão central do projeto de lei do deputado Sérgio Majeski. Assim como já vem nas contas de energia sobre a situação dos reservatórios, uma indicação nas contas da água que indicasse a situação dos reservatórios de água destinada ao consumo humano. Então, à medida em que essa situação estivesse ficando séria, né, estivesse reduzindo ali o fluxo de água, que tivesse um alerta amarelo, por exemplo, né, um alerta laranja, um alerta vermelho e assim sucessivamente, para que as pessoas tivessem noção, porque hoje elas não têm, elas só sabem disso quando a imprensa fala, olha, a situação está ruim e tal. Então, que as pessoas tivessem essa consciência e isso ajudasse no processo da economia doméstica de uso da água. Comissão especial criada recentemente para discutir o Pacto Federativo já foi instalada. O colegiado tem como presidente o deputado da Vitória. O Congresso Nacional, que é o foro competente para discutir esse tema, tendo em vista que depende de votos diretamente da Câmara Federal e do Senado Federal, vai estar proferindo os seus votos através dos parlamentares em relação a esse tema. Mas as assembleias legislativas, na minha visão, têm a obrigação de também debater esse tema. No momento oportuno, principalmente com essa economia que está numa oscilação muito forte, uma crise mundial refletida diretamente aqui no país e, consequentemente, também em todos os estados. O Espírito Santo passa por um momento difícil e a gente sabe que as responsabilidades dos entes federados, elas recaem principalmente sobre o município, que tem a maioria das obrigações sobre os serviços públicos, sobre as políticas públicas importantes para a vida do cidadão, mas fica com a menor parte do bolo da arrecadação fiscal. E como ouvidor da Assembleia, nós fizemos a proposição e foi aprovada por unanimidade em plenário. Foi criada e instalada essa comissão que debate o Pacto Federativo. E agora, no próximo dia 18, nós teremos aqui os deputados federais desta comissão que debatem esse tema. Cito, dentre um deles, o capixaba, que é o nosso deputado Sérgio Vidigal, que será uma reunião extremamente importante e muito pertinente, para que nós possamos aí no final formular um relatório e encaminhar um Congresso Nacional, principalmente as comissões que debatem esse tema. Acredito que se toda a Assembleia Legislativa fizer essa contribuição, nós podemos dar condições de dar subsídios para que o projeto seja aprovado com a vontade popular realmente. Sessão solene celebra o Dia dos Enfermeiros e alerta para a necessidade de garantir em lei direitos da categoria. Uma solenidade organizada no Parlamento Capixaba para homenagens aos enfermeiros também foi oportunidade para reforçar o pedido de regulamentação da jornada semanal de 30 horas para os profissionais de enfermagem.
A presidente do sindicato, que representa a categoria no estado, lembrou que o projeto está parado no Congresso Nacional há mais de 15 anos. Andressa Barcelos de Oliveira também falou sobre as dificuldades para instituir o piso salarial dos enfermeiros. O projeto do piso nacional para os profissionais de enfermagem, ele foi arquivado, né? E aí nós estamos tentando desarquivar o processo, porque são duas situações crônicas na saúde. A questão da jornada de trabalho desumanizada e a questão de salários aviltantes. Durante a sessão solene, os deputados Dr. Hércules e Janete de Sá e o proponente da solenidade, Dr. Rafael Favato, anunciaram apoio à redução da jornada dos enfermeiros. Nós temos enfermeiros que trabalham em 3 empregos diferentes para poder sustentar a sua família. E nós precisamos valorizar os profissionais da enfermagem em todos os estados da federação, o nosso país, começar pelo governo federal. 32 profissionais da área foram homenageados em reconhecimento ao trabalho na enfermagem. Muito gratificante, né, estar recebendo essa homenagem, saber que alguém se importa com a nossa classe e que quer lutar junto da gente pela melhoria das condições de trabalho, né, para que a gente possa continuar fazendo aquele cuidado que a gente aprendeu da melhor forma possível. Não adianta só nós querermos, temos que ter condições para isso, né. A deputada Janete de Sá, que é formada em enfermagem pela UFES, também foi homenageada durante a sessão solene. O Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais notícias do Parlamento Estadual. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!